O senhor é lulista ou bolsonarista? Essa foi a primeira pergunta do motorista de táxi. Estávamos indo do aeroporto de Guarulhos para o centro de São Paulo. Ainda não sei bem, respondi. Ele suspirou fundo e disse: Nosso país está dividido ao meio. Nem as famílias conseguem mais se entender. Era março de 2022. Eu acabara de chegar ao Brasil para uma cobertura jornalística. Na época pensei, não pode ser tão sério assim. 6 meses depois, percebi que ele não estava exagerando. Era a realidade do Brasil. Olá, meu nome é Park Min-soo. Trabalhei 15 anos como repórter político na Coreia do Sul. Em 2022, vim para São Paulo através de um programa de intercâmbio jornalístico internacional. Confesso que, antes de vir ao Brasil, tinha apenas impressões vagas. País bom de futebol, terra do samba e carnaval, grande potência da América Latina. Quando via notícias sobre Lula ou Bolsonaro, pensava: nossa, a política lá também é complicada. Mas a realidade que encontrei em 6 meses no Brasil foi completamente diferente, especialmente testemunhando os eventos antes das eleições de 2022. Descobri como o Brasil é um país complexo, dinâmico, mas ao mesmo tempo sofrido e belo. José, um zelador de 50 anos, não fala com o filho há 3 anos. O motivo? O pai apoia Lula, o filho apoia Bolsonaro. No Natal passado, meu filho nem veio em casa. Minha esposa chorava perguntando: que importância tem a política? Eu também não sei. Como chegamos a esse ponto? Os olhos de José estavam cheios de tristeza profunda. Era difícil acreditar que diferenças políticas pudessem romper laços familiares. Mas vendo sua expressão, percebi que não era exagero, era realidade. Isso estava acontecendo em todo o Brasil. Mesmas famílias, mesmos amigos cortando contato por divergências políticas. Brigas em bares por causa de discussões políticas. Por que chegou a esse ponto? Existe alguma forma de curar essa divisão? Hoje quero compartilhar honestamente a verdadeira história do Brasil. As mudanças na democracia brasileira, no ambiente da imprensa e, principalmente, as histórias reais das pessoas que conheci lá. Durante 6 meses percorrendo o Brasil, vou dividir com vocês esse processo de encontrar respostas para essas perguntas. 15 de março de 2022. No avião de Incheon para São Paulo, reli artigos sobre o Brasil, a disputa eleitoral entre Lula e Bolsonaro, desmatamento da Amazônia, polêmicas na resposta à Covid-19. A maioria tratava de conflitos políticos. Pensei, deve ser um país politicamente conturbado. Como a Coreia também tem conflitos entre conservadores e progressistas, imaginei que seria similar. Desde o primeiro dia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, senti que algo era diferente. No táxi para o centro, o motorista ligou o rádio. Estava passando um programa político, mas o tom do apresentador era completamente diferente do que eu ouvia na Coreia. Era apaixonado e emocional como um narrador de futebol. Lula é um ladrão. Bolsonaro é fascista. Atacavam-se mutuamente com essa intensidade. O motorista me disse: O senhor é jornalista coreano, né? O que acha da nossa política? Ainda não entendo bem, respondi. Ele suspirou fundo. Nosso país está dividido ao meio. Nem as famílias conseguem mais se entender. Na época pensei, não pode ser tão sério assim. Na Coreia, também há divergências políticas, mas não a ponto de destruir relações familiares. Na primeira semana, tive reuniões com veículos locais. No escritório de um jornal na Rua Paulista, conheci Carlos, um veterano com 30 anos de carreira. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos pretos, aparência típica de intelectual. Carlos tomou café e perguntou: Park, como é na Coreia? Lá as famílias se dividem por causa de política? Às vezes acontece, mas não é tão grave. Que sorte! Aqui é bem sério. Um colega jornalista não fala com o filho há 2 anos. O pai apoia Lula, o filho apoia Bolsonaro. Perguntei mais detalhes.
Por que chegou a esse extremo? Carlos refletiu e explicou. Nossa política mudou completamente depois de 2018. Antes, esquerda ou direita interpretavam a mesma realidade de formas diferentes. Agora vivem em realidades completamente diferentes. Sobre o mesmo fato, contam histórias totalmente distintas. Como assim? Por exemplo, o número de mortos por Covid-19 é um fato claro, né? Mas um lado diz, por incompetência do governo, 700 mil morreram. O outro lado diz, o presidente fez o melhor enfrentando a conspiração chinesa. O mesmo número vira histórias completamente diferentes. Ouvindo isso, fiquei mais curioso. Será que é verdade? Será possível chegar ao ponto de destruir relações familiares? Poucos dias depois, conheci José, zelador do pequeno prédio em Vila Madalena, onde me hospedei. José, no início dos 60, tinha aparência típica de trabalhador brasileiro. Pele bronzeada, sorriso gentil, mas às vezes expressão triste. Uma noite, enquanto eu organizava bagagens, José trouxe uma cerveja e puxou conversa. O senhor veio da Coreia, né? Como vê nosso país? Ainda é pouco tempo, mas parece um país vibrante. José sorriu amargamente. Vibrante é. Vibrante demais. Esse é o problema. Como assim? Meu filho não fala comigo há 3 anos. Naquele momento, lembrei do que Carlos havia dito. Por causa de política? Sim, meu filho apoia Bolsonaro, eu apoio Lula. No início, achei que era só diferença de opinião, mas foi piorando. A voz de José ficou mais pesada. No Natal passado, meu filho nem veio em casa. Minha esposa chorava. Que importância tem a política? Eu também não sei. Como chegamos a esse ponto? O que aconteceu especificamente? Foi em setembro de 2021. Bolsonaro discursou no 7 de setembro, dizendo que dissolveria o Supremo Tribunal. Eu disse que não fazia sentido. Meu filho disse que era preciso limpar os juízes corruptos. Naquela noite, brigamos feio. E desde então não se falam. Meu filho me chamou de comunista. Trabalhei a vida toda. Nem sei direito o que é comunismo. Só quero que os pobres vivam um pouco melhor. Os olhos de José estavam cheios de tristeza profunda. Era difícil acreditar que diferenças políticas pudessem romper laços familiares. Mas vendo sua expressão, percebi que não era exagero. Era realidade. Para uma cobertura mais séria, decidi entender primeiro o ambiente da imprensa brasileira. Na Coreia, jornais como Chosun Ilbo, Jungang Ilbo, Hankyoreh, Kyunghyang e emissoras como KBS, MBC, SBS influenciam muito a opinião pública. Como seria no Brasil? Visitei a Faculdade de Comunicação da USP. Lá conheci a professora Márcia, que pesquisa mídia. Mulher de uns 45 anos, cabelos castanhos cacheados, aparência intelectual. Ontem minha filha me disse algo assim. Professora Márcia sorriu amargamente. Mamãe, metade dos meus amigos acredita que Lula quer fazer cirurgia de mudança de sexo nas crianças. A outra metade acredita que Bolsonaro quer fazer ditadura. Afinal, o que é verdade? Que idade ela tem? 16 anos. É da primeira geração que vai votar. Mas não sabe em que acreditar. A professora Márcia abriu o computador e mostrou mensagens de WhatsApp em tempo real. Neste exato momento, essas mensagens estão se espalhando. A tela estava cheia de conteúdo realmente chocante. Vídeos dizendo que Lula quer vender o Brasil para a China. Fake news sobre Bolsonaro planejando golpe militar. Esta mensagem recebi ontem. Mostrou o celular com uma mensagem do grupo familiar. Foi minha sogra que mandou. Se Lula ganhar, vai fechar todas as igrejas. Minha sogra é cristã devota a vida toda, mas acredita nessa fake news. Como você responde? No início, mandava material de checagem, mas ela dizia: isso também é manipulação da imprensa de esquerda.
Agora desisti. A voz da professora Márcia estava impregnada de profundo desamparo. O mais assustador é que as pessoas não querem a verdade. Querem apenas ouvir o que desejam ouvir. Foi realmente chocante. Na Coreia, também há diferenças de tendência entre veículos, mas existe um consenso básico sobre os fatos. No Brasil, vivem realidades completamente diferentes. Para entender melhor, passei um dia inteiro alternando entre mídias dos dois lados. De manhã, canais do YouTube de direita. À tarde, sites de esquerda. Realmente parecia que estavam falando de países diferentes. No canal de direita, era assim: Lula é um criminoso que saiu da prisão. É o principal culpado do maior escândalo de corrupção da história brasileira, a Operação Lava Jato. Se essa pessoa se tornar presidente de novo, o Brasil virará Venezuela. Só Bolsonaro pode salvar este país. No site de esquerda era o oposto. Bolsonaro é um fascista que tem nostalgia da ditadura militar. 700 mil morreram de Covid-19 e ele disse que era só uma gripezinha. Está destruindo a Amazônia e massacrando indígenas. Só Lula pode defender a democracia. Até fatos óbvios eram interpretados diferentemente. Por exemplo, índices econômicos objetivos, como taxa de crescimento. Direita. Na gestão Bolsonaro, a economia está se recuperando. O desemprego está diminuindo. Esquerda. Por causa de Bolsonaro, a economia quebrou. A inflação disparou e os pobres ficaram mais pobres. Sobre os mesmos indicadores econômicos, contavam histórias completamente diferentes. Análises teóricas não bastavam. Comecei a cobrir comícios políticos diretamente. Primeiro, fui ao comício dos apoiadores de Lula, no final de abril. Foi no Parque Anhangabaú, no centro de São Paulo. Havia pessoas realmente diversas, trabalhadores, estudantes, muitos negros e pardos, idades de 20 a 70 anos. Pessoas de vermelho gritavam "Lula! Lula!", balançando bandeiras. O ambiente era festivo, mas também sério. Lá conheci Maria, operária de 40 anos, pele negra, cabelo cacheado amarrado, camiseta vermelha escrito Presidente Lula. Por que apoia Lula? Maria disse com olhos brilhando. No governo Lula pude entrar na universidade pela primeira vez. Para uma filha de família pobre, fazer ensino superior era um sonho impossível. Que programa específico foi? ProUni. Permitia que estudantes pobres estudassem de graça em universidades particulares. Estudei administração. Trabalho na fábrica agora, mas futuramente quero tentar um pequeno negócio. Depois de ouvir a história de Maria, pesquisei em casa. Foi um programa realmente impressionante. O ProUni, iniciado pelo governo Lula em 2005, permitiu que cerca de 2,5 milhões de estudantes de baixa renda estudassem gratuitamente ou com desconto em universidades particulares de 2004 a 2016. Além disso, no mesmo período, o número de universidades federais cresceu de 14 para 63. As escolas técnicas federais expandiram de 140 para 644. Realmente aconteceu uma democratização do ensino superior. Outra pessoa que conheci no comício foi Carlos, professor de 30 anos. No governo Lula, o programa Bolsa Família salvou nossa família. Minha mãe recebia dinheiro todo mês. O Bolsa Família foi um programa que dava dinheiro às famílias pobres, mas com condições de que as crianças frequentassem a escola e tomassem vacinas. De 2003 a 2016, cerca de 14 milhões de famílias foram beneficiadas. É avaliado como grande contribuição para reduzir a taxa de pobreza do Brasil. O ambiente do comício de Lula era esperançoso. As pessoas gritavam "Brasil melhor! Brasil para todos!". Alguns dias depois, fui ao comício dos apoiadores de Bolsonaro. Foi na Avenida Paulista. O ambiente era completamente diferente. Muitas pessoas com bandeiras do Brasil, gritando Deus, pátria e família. Os participantes pareciam ser principalmente brancos, de classe média.
muitos na faixa dos 40 a 60 anos. Lá conheci Andréia, dona de casa de 50 anos, loira de óculos escuros, roupas nas cores da bandeira brasileira, verde e amarela. Por que apoia Bolsonaro? Andréia disse com expressão firme: o governo de esquerda destruiu este país. Só aumentaram corrupção e criminalidade, destruindo valores tradicionais. Se não fosse Bolsonaro, o Brasil teria virado Venezuela. Especificamente, qual é o problema? Em nome de educação sexual, confundem a identidade sexual das crianças, desrespeitam a religião, protegem criminosos enquanto colocam cidadãos honestos em perigo. Só queremos defender ordem e tradição. Paulo, marido de Andréia, também se juntou à conversa. Lula esteve na prisão? Você sabe quão grave foi a corrupção revelada na Lava Jato? Bilhões de dólares foram roubados. Faz sentido essa pessoa se tornar presidente de novo? A Operação Lava Jato foi realmente um evento que abalou o Brasil. Na investigação iniciada em 2014, foi revelada uma gigantesca rede de corrupção centrada na Petrobras. Inúmeros políticos e empresários, incluindo Lula, foram indiciados. Mas depois soube que esta investigação também foi controversa. Quando o juiz Sérgio Moro, que dirigiu a investigação, se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, surgiram suspeitas de motivação política. A condenação de Lula foi posteriormente revertida pelo Supremo Tribunal Federal. O ambiente dos dois comícios era realmente diferente. O comício de Lula tinha muitos trabalhadores, negros e pardos, enfatizando justiça social e igualdade. O comício de Bolsonaro era principalmente classe média branca, defendendo ordem, tradição e valores religiosos. Mas cobrindo isso, percebi que ambos os grupos amam o Brasil, só que querem Brasis completamente diferentes. Os apoiadores de Lula queriam um Brasil inclusivo, Brasil igualitário. Os apoiadores de Bolsonaro queriam um Brasil ordeiro, Brasil tradicional. O problema era que estavam demonizando uns aos outros. Os apoiadores de Lula chamavam os de Bolsonaro de fascistas. Os apoiadores de Bolsonaro chamavam os de Lula de comunistas. Na realidade, ambos queriam democracia brasileira, mas viam uns aos outros como inimigos da democracia. Continuando a cobertura, passei a sentir mais a complexidade da política brasileira. Não era apenas oposição esquerda-direita como na Coreia. Aqui se entrelaçavam questões de raça, religião, região e classe. Para entender mais sistematicamente, visitei o professor Luiz, do Departamento de Ciência Política da USP. Professor Luiz, de 60 anos, estudava política brasileira há 40 anos. Desde o primeiro encontro, foi diferente do esperado. Park, antes de falar de estatísticas, deixe-me contar o que aconteceu ontem. O professor sorriu amargamente. Peguei um táxi ontem. O motorista me perguntou: professor, o senhor é lulista ou bolsonarista? Disse: sou professor de ciência política, então sou neutro. Ele respondeu: neutralidade não existe. Neste país, neutralidade é traição. Realmente é esse o ambiente? Sim. Foi assim que percebi o quanto a sociedade brasileira se extremizou. Professor Luiz apontou pela janela. Veja aqueles prédios, aqueles edifícios altos e a favela logo ao lado. Esta é a realidade brasileira. Quando cheguei a esta universidade há 30 anos, era exatamente a mesma paisagem. Nada mudou. Pela janela, realmente havia um contraste extremo. Apartamentos modernos de luxo ao lado de casas precárias, grudadas umas nas outras. Quem apoia Lula vive naquela favela. Quem apoia Bolsonaro vive naqueles apartamentos de luxo. Será que podem se entender? A fala do professor tinha peso profundo. Semana passada visitei as duas áreas. Os moradores da favela dizem: professores universitários não nos entendem. Os moradores dos apartamentos de luxo dizem: os pobres nos atacam por inveja. Vivem no mesmo bairro,
mas em mundos completamente diferentes. Essas histórias vívidas mostravam a divisão da sociedade brasileira melhor que qualquer estatística. Em junho, tive uma experiência realmente especial. Surgiu oportunidade de cobrir a região amazônica com jornalistas brasileiros. Cobertura de uma semana da Amazônia, de Belém, no Pará, até Manaus. De São Paulo a Belém foram 3 horas de avião. A vista da Amazônia de cima foi realmente espetacular. Mar Verde infinito. Entendi por que é chamada de pulmão da Terra. Mas a realidade no chão era mais complexa que eu pensava. O conflito entre ativistas defendendo proteção ambiental e agricultores desmatando para sobreviver não tinha lado certo ou errado. Em uma pequena vila, a 2 horas de carro de Belém, conheci Pedro, pequeno agricultor. Pedro, de 50 anos, aparência rústica, mas conversando percebi que era pessoa sincera e pensativa. Sei que proteção ambiental é importante, mas minha família pode morrer de fome e eu não posso derrubar árvores? Pedro disse que veio do Ceará, no Nordeste, há 20 anos. Veio para a Amazônia por causa da seca que impossibilitava a agricultura. No início, tentei cultivar na terra que o governo deu, mas o solo não era muito fértil, então procurei terra melhor e desmatar a floresta. Os grupos ambientalistas não se opuseram. O que eles sabem? Vivem confortavelmente na cidade e nos dizem para proteger a natureza. Não temos outra forma de sobreviver além disso. A voz de Pedro estava impregnada de desespero. Para ele, proteção ambiental não era conceito abstrato, mas questão de sobrevivência. Então apoia Bolsonaro? Claro! Pelo menos ele pensa do nosso lado. Lula e outros políticos de esquerda sempre falam ambiente, ambiente e não se importam se morremos ou não. No dia seguinte, visitei o escritório da ONG Guardiões da Amazônia. Era um pequeno prédio no centro de Belém, paredes cheias de fotos da fauna amazônica e gráficos mostrando a situação do desmatamento. Lá, conheci a ativista Suzana. Suzana, de 30 anos, doutora em meio ambiente, trabalhando há 10 anos na proteção amazônica. Desde o primeiro encontro, foi diferente do esperado. Há 2 anos quase morri. Fiquei surpreso com o que Suzana disse de repente. O que aconteceu? Por ameaças de madeireiros ilegais. Denunciei desmatamento em massa em uma região do Pará. Dias depois, pessoas não identificadas estavam esperando na frente do meu hotel. Suzana mostrou fotos no celular. Árvores gigantescas queimadas, completamente pretas, se estendendo infinitamente. Esta foi a última foto que tirei. Floresta do tamanho de 500 campos de futebol desapareceu numa noite. No dia seguinte, um carro estranho me seguiu. Fez denúncia? Fui à delegacia, mas o policial disse: não há evidências. Depois soube que o irmão do policial era dono da empresa madeireira. A voz de Suzana tremeu. Naquele momento percebi que sozinha não posso fazer nada. Mas não posso desistir. Meu filho tem 5 anos. Essa criança deve poder ver a Amazônia quando crescer. Outra foto que ela mostrou tinha araras coloridas e macacos brincando nas árvores. Essas coisas lindas estão desaparecendo todo dia. Em números, são 11 mil quilômetros quadrados por ano. Mas o importante não são os números. São vidas que evoluíram por milhões de anos, desaparecendo para sempre. Ficando mais 3 dias na Amazônia, percebi ainda mais a complexidade deste problema. Proteção ambiental é importante e sustento dos agricultores também é importante. Não se podia ignorar nenhum lado. A história de Lauro, líder de comunidade indígena que conheci em Manaus, foi particularmente impressionante. Nossos ancestrais viveram com esta floresta por milhares de anos. É perfeitamente possível viver sem destruir a floresta. Lauro era um líder indígena de 50 anos, da etnia Ticuna. O problema são os forasteiros que vêm
e desenvolvem indiscriminadamente. Com nosso método tradicional, podemos proteger a floresta e sustentar as pessoas, mas eles só querem ganhar dinheiro rápido. Especificamente, que método? Por exemplo, colher castanha do Brasil ou açaí, fazer pesca sustentável, desenvolver ecoturismo. Podemos criar valor econômico suficiente sem derrubar a floresta. Ouvindo Lauro, percebi que há formas de compatibilizar proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Mas para expandir esse modelo sustentável, seria necessário apoio sistemático do governo. Esta realidade complexa estava se refletindo nas escolhas políticas. Lula buscava equilíbrio entre proteção ambiental e redução da pobreza. Bolsonaro priorizava desenvolvimento econômico. Ambos tinham suas lógicas, mas extremizando a oposição, dificultavam encontrar ponto de equilíbrio. Em agosto, com o início das campanhas eleitorais, o ambiente social ficou ainda mais tenso. Redes sociais transbordavam fake news. Atacavam-se mutuamente chamando de comunistas ou fascistas. Particularmente chocante foi a escala das fake news espalhadas pelo Telegram e WhatsApp. Na Coreia, fake news se espalham principalmente pelo Facebook ou YouTube. No Brasil, se propagavam através de mensagens pessoais. Entrei em grupos de WhatsApp de apoiadores de Bolsonaro e observei por alguns dias. Havia conteúdo realmente surpreendente. Se Lula ganhar, tropas chinesas se estabelecerão no Brasil. A esquerda força cirurgia de mudança de sexo nas crianças. Há plano de assassinar Bolsonaro. Inversamente, entre apoiadores de Lula, também circulavam fake news similares. Bolsonaro está planejando golpe militar. A direita quer manipular urnas eletrônicas. Bolsonaro quer vender a Amazônia aos americanos. Essas fake news se espalhavam entre familiares e amigos, extremizando ainda mais as percepções das pessoas. Em setembro, presenciei algo realmente chocante. Vi apoiadores de Lula e Bolsonaro discutindo num bar do centro de São Paulo, até chegar às vias de fato. Naquela noite, estava tomando cerveja num bar em Vila Madalena. Dois homens de 30 anos conversavam na mesa ao lado. No início parecia conversa normal, mas foi ficando mais alto até chegar à política. Lula é ladrão? Como um cara que esteve na prisão pode ser presidente? Bolsonaro é pior. 700 mil morreram de Covid e ele disse que era só gripezinha. As vozes foram subindo, até que um se levantou e empurrou o outro. Aí começou a briga. Outros clientes do bar tomaram lados e a situação virou bagunça. A polícia veio resolver a situação, mas foi realmente chocante. Pessoas desconhecidas brigando por diferenças políticas. Meu amigo jornalista Fábio disse amargamente: esta é a realidade do nosso país. A política está dividindo tudo. Fazem política como se fossem torcedores de futebol. Isso acontece com frequência? Está aumentando. Ano passado, houve caso de apoiador de Bolsonaro esfaquear pessoa em festa de aniversário de Lula. Também houve apoiador de Lula agredindo apoiador de Bolsonaro. Era situação realmente grave. Na democracia, diversidade política é natural, mas estava levando à violência. Mas, ao mesmo tempo, descobri aspectos esperançosos. O sistema eleitoral brasileiro era mais sólido que eu pensava. No final de setembro, visitei o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para cobrir preparativos eleitorais. Lá conheci Luciana, funcionária do Tribunal Eleitoral, mulher de 40 anos, trabalhando há 15 anos com eleições. Ando muito estressada ultimamente. Luciana foi honesta desde a primeira frase. Bolsonaro fica questionando nosso sistema. Não consigo dormir à noite. Tenho medo de que a confiança construída em mais de 20 anos desmorone da noite para o dia. Que tipo de pressão específica há? Mês passado, apoiadores de Bolsonaro protestaram na frente do nosso escritório, gritando: ladrões de eleição. Trabalhei honestamente por 20 anos. Ouvir isso foi realmente injusto.
Luciana mostrou a urna, explicando: Fazemos eleições com esta máquina desde 1996. 26 anos sem um único caso de hacking ou manipulação. Por que duvidam agora de repente? Seria por motivos políticos? Luciana suspirou. Certamente. Como parece que vai perder na eleição, está criando desculpa antecipada, igual ao que Trump fez nos Estados Unidos. A urna que ela mostrou era mais simples que eu pensava. Aperta botão, aparece candidato na tela, aperta confirma e voto fica pronto. Nem conecta à internet. Todos os votos são armazenados criptografados. Estrutura impossível de hackear. Nos olhos de Luciana, havia orgulho pelo trabalho, junto com profunda preocupação. 2 de outubro, foi realizado o primeiro turno. Percorri várias sessões eleitorais do centro de São Paulo, cobrindo. Às 8h, começou a votação e pessoas começaram a fazer fila. Surpreendente foi que o ambiente nas sessões estava mais pacífico que eu esperava. Apesar da extrema oposição política, as pessoas participavam calmamente da votação. Numa sessão eleitoral de escola primária em Vila Madalena, conheci Dona Maria, senhora de 70 anos. Posso perguntar em quem vai votar? Dona Maria sorriu. Isso é segredo. Mas sou grata por poder votar assim, em paz. Quando era jovem, havia ditadura e não tínhamos essa oportunidade. Ouvindo isso, percebi algo. A democracia brasileira ainda tem história curta. Faz apenas 37 anos que a ditadura militar terminou em 1985 e começou a democratização, similar à história de democratização da Coreia. Às 20h, terminou a votação. A partir das 22h, começaram a sair os resultados da apuração. Acompanhei do prédio do TSE. Foi realmente rápido. Os votos de 150 milhões de eleitores brasileiros foram computados em apenas 4 horas. O resultado foi mais apertado que esperado. Lula, 48,43%. Bolsonaro, 46,20%. Como nenhum candidato passou de 50%, foi confirmado o segundo turno. Durante um mês até o segundo turno, a campanha ficou ainda mais intensa. Mas neste processo, descobri outro lado da democracia brasileira. Em meados de outubro, participei de evento da ONG, Ação das Mulheres pela Democracia. Realizado num parque do centro de São Paulo, reuniu mulheres de diversos backgrounds. Lá, a história da advogada Carla foi impressionante. Normalmente sou de centro-direita, mas desta vez vou votar em Lula. Por que mudou de opinião? Não aguento mais as falas misóginas de Bolsonaro. Mulher deve ganhar salário menor que homem. Não merece ser estuprada. Como um presidente pode falar essas coisas? Carla não era a única. Muitas mulheres de centro estavam deixando Bolsonaro por motivos similares. Eram pessoas que priorizavam direitos humanos e valores democráticos acima de ideologias. Inversamente, na base de apoio de Bolsonaro também havia mudanças. Alguns membros de igrejas evangélicas que conheci na periferia de São Paulo expressavam preocupação. Bolsonaro está sendo extremista demais. O pastor Paulo disse: Queremos defender valores cristãos, mas promover ódio e divisão não condiz com o espírito cristão. Vendo esses movimentos, senti que ainda resta bom senso e equilíbrio na sociedade brasileira. 30 de outubro, dia do segundo turno. Mais pessoas foram às urnas que no primeiro turno. A participação passou de 95%. Passei o dia todo percorrendo várias sessões eleitorais. De manhã, fui ao bairro Nobre Higienópolis. À tarde, à periferia Cidade Tiradentes. O ambiente das duas regiões era claramente diferente. Na seção de Higienópolis, havia muitos apoiadores de Bolsonaro. Em Cidade Tiradentes, muitos apoiadores de Lula. Mas nas duas localidades, a votação transcorreu ordeiramente. João, pedreiro de 40 anos que conheci numa sessão de Cidade Tiradentes, disse: Apoiei Bolsonaro, mas hoje votei em Lula. Por que mudou de opinião?
Na Covid foi muito difícil, sem emprego, sem comida para as crianças. Mas o presidente só dizia: é só gripezinha. Parece que não entende o sofrimento dos pobres. Na fala de João, pude ver o julgamento realista do povo brasileiro. Votavam considerando o impacto real na vida, mais que ideologias. Às 20 horas terminou a votação. Às 22 começou a apuração. Novamente, todos os resultados saíram em 4 horas. Lula 50, 90%. Bolsonaro 49,10%. Vitória realmente apertada. A reação após os resultados foi impressionante. Apoiadores de Lula fizeram grande festa na Avenida Paulista. A maioria dos apoiadores de Bolsonaro voltou silenciosamente para casa. Claro que alguns apoiadores de Bolsonaro protestaram, não aceitando o resultado. Mas a maioria dos cidadãos e instituições aceitaram o resultado democrático. Particularmente impressionante foi que considerável parte da base de Bolsonaro também aceitou o resultado. Carmen, dona de loja na Liberdade, disse: apoiei Bolsonaro, mas devo aceitar o resultado eleitoral. É democracia. Haverá nova oportunidade em 4 anos. Vendo essa maturidade, senti que a democracia brasileira tem raízes mais profundas que eu pensava. Apesar da extrema polarização, o respeito pelos procedimentos democráticos permanecia. No início de novembro, com a confirmação da vitória de Lula, o ambiente da sociedade brasileira começou a mudar gradualmente. Pessoas que se opuseram tão extremamente durante as eleições voltavam lentamente ao cotidiano. Ana, universitária que conheci num café em Vila Madalena, disse: durante as eleições foi muito difícil. Com amigos só brigávamos quando falávamos de política. Mas agora parece que melhorou. Com o resultado saindo, o coração se acalmou. Mas não era reconciliação completa. Ainda havia conflito político continuado em muitas famílias. Nas redes sociais, continuavam ataques mútuos. Em dezembro, antes da posse de Lula, fiz última cobertura no Brasil. Queria organizar experiências de 9 meses e avaliar possibilidades de mudança na sociedade brasileira. Primeiro, reencontrei José, o zelador. Estava curioso sobre como ficou a relação com o filho após as eleições. Meu filho ligou alguns dias atrás, primeira vez em 3 anos. Um sorriso tênue apareceu no rosto de José. O que ele disse? Disse que vem em casa no Natal. Combinamos de não falar de política. Não era reconciliação completa, mas era esperançoso, pelo menos, reabrir o diálogo. Por que acha que seu filho mudou? Não sei bem. Acho que se decepcionou vendo Bolsonaro não aceitar o resultado eleitoral. Deve ter pensado: isso não está certo. De fato, Bolsonaro não admitiu a derrota por 2 meses após as eleições. Incentivou apoiadores a não aceitar o resultado. Alguns continuaram protestando diante do Supremo e Congresso, mas a maioria dos brasileiros sentia cansaço dessa atitude. Reencontrei também a professora Márcia da USP. Estava curioso sobre mudanças no ambiente da imprensa brasileira após as eleições. As fake news diminuíram após a vitória de Lula? A professora Márcia balançou a cabeça. Ainda não mudou muito. Em alguns casos, está se extremizando mais. Apoiadores de Bolsonaro espalham teorias conspiratórias de eleição roubada. Então essa situação continuará? Depende do que o governo Lula fizer. Se a economia melhorar e a vida das pessoas progredir, a influência de vozes extremas pode diminuir. Caso contrário, a professora Márcia parou, mas o significado era claro. Uma coisa esperançosa é que a geração jovem está mudando. Durante as eleições, viram cenas extremistas demais. Jovens pensando, isso não está certo, estão aumentando. Na realidade, entre universitários que conheci, muitos se preocupavam. A oposição política se extremizou demais. Será interessante ver como eles mudarão a política brasileira no futuro. Na última semana no Brasil, cobri preparativos da posse de Lula. Participei de coletiva de imprensa em Brasília, no final de dezembro.
A postura de Lula foi impressionante. Lula, de 77 anos, tornando-se presidente novamente após 12 anos, mostrava atitude muito mais cautelosa e inclusiva que antes. Serei presidente de todos os brasileiros, inclusive daqueles que não me apoiaram. Foi o que Lula disse na coletiva. Senti vontade de integrar a sociedade dividida. Que políticas específicas planeja implementar? À pergunta de jornalista estrangeiro, Lula respondeu: acima de tudo, devemos revitalizar a economia, criar empregos, fazer com que os pobres tenham esperança novamente. Ao mesmo tempo, faremos o melhor na proteção amazônica e resposta às mudanças climáticas. Era mensagem buscando equilíbrio entre ambiente e economia. Parecia tentativa de harmonizar duas perspectivas extremamente divididas durante as eleições. 1º de janeiro de 2023, a posse de Lula foi realizada em Brasília. Pude cobrir como correspondente. Mais de 300 mil pessoas se reuniram na Praça dos Três Poderes. A maioria eram apoiadores de Lula, mas o ambiente era diferente da campanha eleitoral. Mais que festa de vitória, sentia expectativa por novo começo. No discurso de posse, o que Lula disse foi particularmente impressionante. O Brasil voltará a dialogar com o mundo. Não somos país isolado. Faremos diplomacia de paz e cooperação. Durante 4 anos do governo Bolsonaro, o Brasil ficou muito isolado internacionalmente. Especialmente teve conflitos sérios com a União Europeia por políticas ambientais. Relações com EUA também esfriaram. Lula mostrou vontade de mudar essa situação. A reação de diplomatas após a posse também foi positiva. Funcionário da embaixada alemã disse: esperamos que a cooperação com o Brasil se reative. No último dia, antes de deixar o Brasil, caminhei lentamente pelo centro de São Paulo. Queria revisitar locais que cobri durante 9 meses, organizando experiências. Tomando o último café num café em Vila Madalena, refleti. Quando cheguei ao Brasil, pensei simplesmente em país dividido politicamente. Na realidade, era lugar muito mais complexo e multidimensional. Certamente havia muitos problemas. Desigualdade extrema, conflitos raciais, polarização política, proliferação de fake news. Esses problemas não pareciam fáceis de resolver. Mas, ao mesmo tempo, vi muitos aspectos esperançosos. Instituições democráticas sólidas, cultura que reconhece diversidade, geração jovem buscando mudança. Esses elementos mostravam possibilidade de levar o Brasil à direção melhor. Mais impressionante foi a capacidade de recuperação dos brasileiros. Mesmo se opondo tão extremamente, no final, respeitavam procedimentos democráticos e se esforçavam para voltar ao cotidiano. No avião de volta à Coreia, refleti sobre os 9 meses passados. A maior lição que aprendi no Brasil foi não julgar realidade complexa de forma simples, mas que julgar quem estava certo entre Lula e Bolsonaro. Era mais importante entender por que a sociedade brasileira estava tão dividida. E, baseado nessa compreensão, pensar como curar divisões e desenvolver-se juntos. As escolhas políticas dos brasileiros tinham razões urgentes próprias. Os pobres queriam vida melhor. A classe média queria estabilidade e ordem. Ambientalistas se preocupavam com o futuro da terra. Agricultores se preocupavam com sustento imediato. Como harmonizar essas diversas demandas era o maior desafio que o Brasil enfrentava. E isso não é problema só do Brasil, mas comum a todos os países democráticos do mundo. Passou 1 ano desde que voltei à Coreia, mas ainda observo mudanças no Brasil. Continuo acompanhando que mudanças realmente estão acontecendo após o governo Lula assumir. Chegaram notícias de que o desmatamento amazônico diminuiu significativamente. Na primeira metade de 2023, a área de desmatamento da Amazônia diminuiu 34% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Parece resultado do governo Lula
fortalecer políticas ambientais e restaurar cooperação internacional. Economicamente, também há sinais positivos. O desemprego está diminuindo gradualmente e a inflação se estabilizando. Claro, ainda é fase inicial, difícil julgar precipitadamente. Nas relações internacionais, também se vêem mudanças. Lula se esforça para manter relações equilibradas com China e Rússia, enquanto restaura relações com EU e União Europeia. Particularmente, tentativas de fortalecer cooperação com países BRICS e desafiar sistema financeiro internacional centrado no dólar merecem atenção. Recentemente, movimentos do Brasil para papel central em nova cooperação Sul-Sul também chamam atenção, expandindo cooperação tecnológica com países em desenvolvimento da África e Ásia, fortalecendo solidariedade com países lusófonos. Também na resposta às mudanças climáticas, tem papel ativo. Na COP28, realizada em Dubai em novembro de 2023, o Brasil teria feito papel mediador entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O governo Lula prometeu reduzir emissões de gases estufa em 50% até 2030 e estabeleceu meta de parar completamente o desmatamento amazônico. Claro, opiniões se dividem sobre viabilidade, mas, pelo menos, está mostrando vontade clara. Mas nem tudo está tranquilo. A polarização política continua em estado sério. Bolsonaro saiu, mas suas forças de apoio mantêm influência poderosa. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro atacaram Congresso, Supremo Tribunal e Palácio do Planalto, em Brasília. Foi parecido com o ataque ao Capitólio americano, de 6 de janeiro. Felizmente não houve grandes vítimas. O governo Lula respondeu rapidamente controlando a situação. Mas foi evento que mostrou novamente fragilidade da democracia brasileira. Também no Congresso, a direita ainda ocupa assentos consideráveis. É incerto se políticas que o governo Lula quer implementar passarão adequadamente. Economicamente, também há muitos desafios. A dívida nacional brasileira chega a 76% do PIB. O déficit fiscal também é sério. Para executar adequadamente políticas de bem-estar social prometidas por Lula, precisa de orçamento imenso, mas condições fiscais não são favoráveis. Além disso, situação econômica global também não é boa. Conflito sino-americano, guerra Rússia-Ucrânia, inflação afetam negativamente a economia brasileira. Especialmente, volatilidade de preços de principais produtos de exportação brasileiros, como soja, minério de ferro, petróleo, está grande, dificultando o planejamento econômico. Mesmo assim, sou cautelosamente otimista sobre o futuro brasileiro, porque acredito na força dos brasileiros que vi diretamente lá. Acima de tudo, o Brasil é país com potencial tremendo. Quinta população mundial, hosta economia, recursos naturais abundantes, terras agrícolas vastas. Se utilizar adequadamente essas condições, pode se tornar país desenvolvido. A diversidade cultural também é grande patrimônio. Cultura brasileira única, que harmoniza culturas europeia, africana e indígena, pode ser motor de criatividade e inovação. Na realidade, o Brasil já exerce influência mundial em música, cinema, esportes. População jovem também é vantagem. Metade da população brasileira tem menos de 35 anos. Se eles receberem educação adequada e bons empregos, o futuro do Brasil será brilhante. Aprendi no Brasil que democracia não é sistema perfeito, mas processo que deve ser constantemente desenvolvido. Não existe democracia perfeita, apenas esforço para criar democracia melhor. O Brasil também é igual. Agora tem muitos problemas, mas penso que pode criar democracia mais madura no processo de resolver esses problemas. Particularmente impressionante foi o dinamismo da sociedade civil brasileira. Mesmo com políticos em oposição extrema, cidadãos buscavam soluções próprias. Grupos ambientais, de direitos humanos, religiosos,
se esforçavam para resolver problemas sociais em suas áreas. Acredito que essa força da sociedade civil levará o Brasil à direção melhor. Por último, outra lição que aprendi no Brasil foi a importância da paciência. Mudança social não acontece da noite para o dia. Especialmente desenvolvimento democrático demora ainda mais. O Brasil se democratizou há apenas 40 anos. É impossível alcançar democracia perfeita em tempo tão curto. O importante é estar indo na direção certa. Penso que o Brasil está caminhando nessa direção. Claro, haverá tentativas e erros no futuro. Às vezes, pode parecer retrocesso. Mas a longo prazo, acredito que se desenvolverá. Porque vi diretamente que os brasileiros não desistirão da democracia e liberdade. A maturidade mostrada pelos brasileiros nas eleições de 2022, vontade de escolher diálogo em vez de violência, mesmo em situações extremas, esforço para reconhecer diferenças, penso que essas são as esperanças do Brasil. Contei essa história hoje porque quero pedir para não julgar o Brasil de forma simples. A mídia enfatiza principalmente confusão política ou crise econômica, mas o Brasil real é muito mais complexo e multidimensional. Lá vivem 210 milhões de pessoas, se esforçando e preocupando-se com um futuro melhor. Cada um tem background e perspectiva diferentes, mas todos amam seu país e querem desenvolvê-lo. Para entendermos o Brasil, devemos reconhecer essa diversidade e complexidade. E respeitando seus desafios e esforços, devemos aprender juntos. Desenvolvimento democrático, redução da desigualdade, proteção ambiental, integração social. Essas tarefas não são problemas só do Brasil, mas enfrentadas comumente pelo mundo todo. Penso que temos muito a aprender da experiência brasileira. Continuarei observando mudanças no Brasil, prestando atenção em como resolverão essas tarefas. Se houver oportunidade, quero visitar novamente para verificar diretamente as mudanças. Brasil, país realmente atrativo e complexo. Recomendo que visitem se tiverem oportunidade. Certamente sentirão e aprenderão muito. Obrigado.